Olá pessoal, como vocês estão? Vamos iniciar mais um estudo do nosso livro do apóstolo Gustavo Lara, Reconciliados em Cristo. E o capítulo 8, que é o tema deste nosso vídeo, é Deus governa as trevas com sua luz. Deus governa as trevas com sua luz. Esse capítulo 8, nós vamos separá-lo em 6 pontos específicos. Vamos fazer 6 tópicos dentro desse nosso capítulo 8. E o tema número 1 é a ignorância. Vamos chamar o nosso tópico número 1 de a ignorância. Qual é o objetivo desse capítulo? Ele tem o objetivo de explanar os danos que a ignorância trazem, como podemos combater a ignorância e o que iremos reter de positivo à medida em que essa ignorância é combatida. E o que vem a ser ignorância nesse nosso contexto? Não seria, no caso, a falta de conhecimento, mas ignorar o que para nós representa a verdade, que é a vida de Cristo. Então, tudo aquilo que está fora de Cristo, tudo aquilo que não se origina nele, se caracteriza como ignorância. E esse termo ignorância, ele vai ser usado inúmeras vezes pelo apóstolo Paulo, e nós vamos dar seguimento a essa construção. Aqui na página 111, ele vem reiterando sobre aquilo que eu acabei de dizer, que a ignorância não se trata de um acúmulo de informações, mas todo conhecimento fora de Cristo, fora da sua sabedoria. E ele vai usar um texto base na construção do capítulo 8, que é Efésios 4, do 17 ao 21. Então, se você puder, tiver uma Bíblia, abra nesse contexto, e eu vou fazer apenas alguns apontamentos, não vou ler o texto de forma integral. Efésios 4, 17 e 21, existe um trecho que diz assim: separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, perdido toda a sensibilidade, se entregaram à depravação. Separados da vida de Deus por causa da ignorância que estão, perdido toda a sensibilidade, se entregaram à depravação. Nesse contexto, nós percebemos que a ignorância, ela nos separa da vida de Deus. A ignorância, ela nos impede de acessar ao conhecimento de Cristo, ao conhecimento do Filho de Deus, como Paulo vem falando aqui aos Efésios. E a consequência dessa separação é a entrega à depravação através da perda da sensibilidade. Quantos de nós analisamos que perdemos o ouvir ao Senhor, a apuração de ouvir a sua voz, de estar atentos àquilo que Ele está falando, a perda dessa sensibilidade, da sensibilidade do Espírito? E isso vem por meio de uma ferramenta das trevas, que é a ignorância. Tudo aquilo que nos impede de acessar a vida do Filho de Deus. E outra consequência, que aqui na página está sendo abordada, é que a ignorância, ela se transforma numa terra fértil para o desenvolvimento do engano. E o que seria o engano? É a verdade na boca de um manipulador, ou seja, também que chamamos de meia-verdade. A meia-verdade é a verdade na boca do manipulador, e o engano é a verdade distorcida. A ignorância, ela traz essa percepção da verdade distorcida, e com isso nós acabamos sendo enredados pelo engano, como falamos nos capítulos anteriores que nós estudamos. Vamos agora ao tópico número 2. Conhecer de Cristo é diferente de conhecer a Cristo. Conhecer de Cristo é diferente de conhecer a Cristo. E aqui nós vamos ler Colossenses do capítulo 1, do verso 9 ao verso 12.
Perdão, não vamos ler. Vou fazer apenas um apontamento, mas acompanhe caso você tenha a Bíblia. Colossenses 1, 9 ao 12, eu separei um pequeno trecho que diz assim: crescendo no conhecimento de Deus. Crescendo no conhecimento de Deus. Em outras palavras, conhecer de Deus é diferente de conhecer a Deus. Conhecer de Cristo é diferente de conhecer a Cristo. Conhecer de alguém, eu posso conhecer por meio de escritos, por meio de frases, por meio de livros, por meio de pesquisas. Agora, conhecer a alguém somente por meio de uma experiência, somente por meio de uma profundidade, somente por meio de um mergulho. Então, conhecer de Jesus é diferente de conhecer a Cristo. Por isso a citação diz: crescendo no conhecimento de Deus. Ou seja, precisamos conhecer a Ele, precisamos mergulhar nele, precisamos estar submergidos em sua vida. E isso só vem por meio de uma experiência, por meio de uma entrega. A ignorância, ela mantém as pessoas em trevas em relação ao Filho de Deus. A ignorância, ela nos impede de acessar a vida de Cristo. A ignorância, ela nos impede de vê-lo mais claramente na vida daqueles que nos cercam. A Bíblia diz em Colossenses 3,11 que Cristo é tudo em todos. Ou seja, como eu consigo ver a Cristo no meu irmão? Combatendo a ignorância. A ignorância me fará ver a cada um dos meus irmãos como eles são na carne, ou seja, de inúmeras formas. Porém, quando eu vejo desde uma nova percepção, da percepção dos olhos do entendimento, eu consigo ver a Cristo no meu irmão, pois eu vou seguir aquilo que o apóstolo Paulo diz quando ele fala: não conheço mais a ninguém segundo a carne. Ver a Cristo é combater a ignorância e, por meio dos olhos do entendimento, conseguir enxergar aquilo que Deus está vendo. Uma outra citação muito conhecida também em termos da concepção de ignorância é quando o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 10, do verso 1 ao verso 4, que ele diz assim: não quero, irmãos, que ignoreis que todos estiveram debaixo da nuvem, todos beberam da mesma água, todos comeram do mesmo maná. Quando Paulo ele fala sobre isso em 1 Coríntios 10, o que ele está querendo dizer? A ideia dos todos, a ideia de unidade, que todos comeram do mesmo maná, todos beberam da mesma água, todos estiveram debaixo da nuvem. Os todos, o todos para Deus é a ideia de um. E os coríntios estavam ignorando essa percepção de unidade. Por isso Paulo diz: não quero, irmãos, que ignoreis. O espírito de ignorância estava governando a concepção daquele momento. Então Paulo ele vem fazendo essa abordagem firme sobre a quebra desse espírito de ignorância que estava governando a mente dos coríntios. Então é muito importante que compreendamos que para Deus todos são um só. E que um seria esse? Um só, governado pela mesma mente, pelo mesmo espírito, pelo mesmo sentir, que é a vida de Cristo, a percepção da vida do Filho de Deus. Vamos agora ao ponto número 3, ao qual vamos chamar de luz, herança e maturidade. Ponto número 3, luz, herança e maturidade. O que seriam esses 3 tópicos, luz, herança e maturidade? São 3 pontos que nos impedem, que de fato nos inserem, ao cumprimento do propósito eterno de Deus. Luz, herança e maturidade nos acessam ao cumprimento do propósito eterno de Deus. E o que seria luz?
a luz seria a medida de Cristo que dissipa as trevas. A luz é a medida de Cristo que dissipa as trevas. Se chegamos num local de total escuridão, de plena escuridão, o que ocorre nesse momento? A escuridão, ela governa, tampando coisas, escurecendo a região, mas quando entra uma medida de luz, aquela escuridão ela é dissipada. E quanto maior for essa medida de luz, maior será o dissipar da escuridão. Se aumento a medida de luz, aumento o governo, a visibilidade daquele determinado local. Então, se a medida de Cristo cresce em nós, a luz, que é Ele mesmo, começa a governar e dissipando toda a treva. E nesse nosso contexto, as trevas seriam todo o conjunto da ignorância que nos impedem de ver a Cristo. E o que seria a herança? Herança seria o ato de nos livrarmos das chamadas promessas. E o que seriam essas promessas? Continuar crendo que algumas coisas estão por vir, que o melhor de Deus já está por vir, quando na verdade o melhor de Deus já veio, que é Cristo. E existem inúmeros lugares que com essa percepção de promessa acabam atrasando as pessoas de acessar a essa verdade. Como quando eu venho supostamente a dizer para alguém: olha, você precisa fazer tal coisa para ganhar tal coisa. Você precisa fazer as 7 quartas-feiras da libertação para ser liberto. Você precisa fazer as 10 quintas-feiras do amor, fazer a terapia do amor para que você possa conseguir o seu casamento. Ou seja, essas concepções de supostas promessas que algo está por vir, elas nos impedem de acessar ao conhecimento do Filho de Deus. Então, eu preciso entender e compreender que a herança já foi conquistada na cruz por meio de Cristo. Cristo já conquistou tudo aquilo que eu hoje posso desfrutar. E é onde nós entramos na terceira vertente, que nessa concepção seria a parte da maturidade. A maturidade, ela é a extensão do conhecimento da herança que o Senhor já conquistou para mim, para nós, por meio da cruz. Imagine que, por exemplo, se eu sou menor de idade e eu ganho um carro, esse carro será meu. Porém, eu não poderei desfrutar desse carro porque eu não tenho maturidade para ter uma habilitação para dirigir. Em outras palavras, aquilo é meu, mas por não ter maturidade, eu não vou poder desfrutar. Então, assim também é a vida de Deus. Nós a temos, sim, nós temos todas as coisas que Ele conquistou na cruz do Calvário. Porém, eu preciso de maturidade para acessar todas as coisas que Ele conquistou para mim. E através dessa maturidade que a vida do Filho de Deus em nós nos permite acessar, aqui o livro vem dizendo que nós conseguimos 3 vertentes através dessa maturidade. Nós conseguimos falar, nós conseguimos pensar e nós conseguimos julgar. O que seria o falar? O falar seria um vocabulário reeducado. Nós temos um vocabulário do Espírito. Nós passamos a falar palavras do Espírito. Nós passamos a ser a boca de Deus, ser um canal, ser uma ponte de Deus na terra, sendo eco daquilo que Ele está falando. E já não mais somos produto daquilo que a nossa mente natural vem produzir, os nossos pensamentos terrenos vêm produzir, mas passamos a ser boca de Deus para a nossa vida, para a nossa família, para as pessoas que nos cercam. Então essa reeducação,
é algo fundamental que a vida de Deus, que essa maturidade nos acessa. E depois ele vem falando sobre pensar. Se eu reeduco meu vocabulário na vida do Espírito, eu passo a pensar as coisas de cima. Eu passo a pensar com a mente de Cristo. Eu passo a agir desde uma vida vitoriosa. E por último, eu passo a julgar. Mas esse julgar não é no sentido da palavra, no demérito da palavra julgar, mas julgar tendo uma concepção de produzir um diagnóstico preciso. Ou seja, eu consigo julgar, eu consigo produzir uma palavra específica, um diagnóstico, trazer um resultado palpável, eu consigo trazer uma palavra, construir uma ideia em que a pessoa que a ouça consiga acessar um conhecimento de um poder superior. A maturidade me permite ser boca do Senhor, me permite pensar com a mente de Cristo e me permite trazer um diagnóstico diante de uma boa ou de uma má notícia. Vamos agora ao ponto número 4, nosso antepenúltimo ponto. Vamos chamá-lo de sistema de méritos. Ponto número 4, sistema de méritos. Nesse contexto, o que o sistema de méritos ele vem a nos passar? Que tudo aquilo que eu conquisto, ele vem dos meus esforços, vem da minha capacidade, vem daquilo que eu consigo fazer. E esse tipo de pensamento, ele nasce de uma mente não reconciliada. Uma mente não reconciliada, ela vai sempre produzir méritos para nós mesmos. Mas uma mente reconciliada em Cristo, ela vai sempre atrelar as suas vitórias e conquistas, a sua graça e a sua misericórdia sobre nossa vida. E também essa mente reconciliada, ela saca de Satanás, das forças do mal, toda a legalidade e autoridade sobre a vida deste cristão. A legalidade para o agir do mal está alinhada, está atrelada a uma vida governada pelo sistema de ignorância. Se nós compreendemos que tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu tenho é para a glória de Deus, dele, por ele e para ele, eu sou sacado desse sistema de méritos e passo a viver uma vida segundo o coração de Deus. Vamos ao ponto número 5. Vamos chamá-lo de ele levou sobre si. Ponto número 5, ele levou sobre si. Aqui nesse contexto, eu escolhi esse título porque existem algumas coisas que são fundamentais para que o evangelho avance de fato na nossa vida. E uma delas é ter essa compreensão da passagem de Isaías, capítulo 53, verso 5. Essa eu vou ler para vocês. Vou abrir a minha Bíblia aqui, no lugar do livro, e diz assim, Isaías 53, verso 5. Porém, ele foi ferido por nossas transgressões, ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo de nossa paz estava sobre ele, e pelos açoites que o feriram, nós somos curados. O que essa passagem do profeta Isaías, ela vem nos abordar? Que o Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas doenças, as nossas transgressões, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Por meio da cruz nós fomos curados, nós fomos sarados nele, em Cristo. Hoje houve redenção por meio da cruz de Cristo. E essa abordagem ela precisa ser feita porque existem coisas que a ignorância produz para que nós não avancemos, e essa percepção de que ele já levou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões, todas as maldições. Se eu tenho essa concepção, eu anulo todo o princípio de cura interior, de libertação,
Porque eu já fui curado, eu já fui liberto. Se talvez o meu avô, o meu tataravô, o meu bisavô fez algo ruim, eu não carrego essa culpa. Porque em Cristo nós somos redimidos, nós fomos remidos por meio do sangue derramado na cruz. Então não tem um espírito me visitando, não tem uma maldição hereditária. Eu não estou vivendo o que eu estou vivendo porque existe um espírito me visitando gerações, não. Por meio da cruz nós fomos sarados. E essa percepção, ela é fundamental para que nós não fiquemos atrasados em tudo aquilo que o Senhor está produzindo. E na página 115, eu separei uma pequena marcação muito importante também dentro desse tema, ainda sobre Efésios capítulo 4, 17 e 18, que nós falamos em Efésios 4 bem no início, que diz assim: não vivam mais como os gentios, obscurecidos no entendimento por causa da ignorância. E o que seria obscurecidos no entendimento ou entendimento entenebrecido? São entendimentos governados por trevas, coberto por trevas. Existem certos tipos de entendimento que, quando são entenebrecidos, nós também deixamos de avançar, como esses que estudam demoniologias e demônio tal, como age o demônio assim, como age o demônio assado. Na verdade, nós não precisamos estudar como agem os demônios, mas nós precisamos manifestar luz. Porque se eu manifesto luz, automaticamente a vida de Deus se torna visível, a sua luz governa os ambientes em que eu estou, eu reeduco o meu falar, o meu pensar e o meu agir, e por meio da maturidade eu acesso aquilo que já é meu por herança. Se nós perdemos tempo estudando o que fazem as forças do mal, nós não vamos conseguir manifestar a luz, a graça e o amor de Deus, que vem por meio da dedicação e pelo imergir no conhecimento do seu amor. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Todo medo é lançado fora quando eu conheço o amor de Deus. E a ignorância, ela vai sempre ser uma oposição à luz. A ignorância, ela vai sempre agir para que eu não avance ao conhecimento do Filho de Deus, como falamos algumas vezes no nosso tópico anterior. Agora vamos ao ponto número 6, para finalizarmos o capítulo 8, a vaidade da mente. E ele faz uma pergunta, aqui na página 116, ele diz assim: o que é vaidade da mente? E a resposta é: investir tempo em pensamentos sobre assuntos que não pertencem à luz. A vaidade da mente, ela nos vai induzir a ocupar a nossa mente, o nosso HD, com conhecimentos fora de Cristo, com conhecimentos que não nos revelam a Ele. Investir nosso tempo, que é a nossa melhor oferta para o Senhor, em coisas fora de Cristo, elas atrasam o propósito eterno de Deus nas nossas vidas. E aqui também eu separei um outro trecho que ele diz assim: qualquer tipo de informação que não leve as gerações ao conhecimento de Cristo é alimento para a ignorância. Ou seja, quando nós nutrimos a ignorância, quando nós investimos tempo em conhecimentos fora de Cristo. E nós falamos também sobre aprender a Cristo, que é diferente de aprender de Jesus. E a ignorância não acaba com o acúmulo de conhecimento, mas a ignorância termina quando Cristo é revelado. E para finalizar, na página 117, ele vai dar o exemplo da festa dos tabernáculos. E que o que eram a festa dos tabernáculos? Eram as festas que Deus determinou que fossem feitas no Antigo Testamento, e com o passar do tempo, essas festas elas simbolizavam no momento em que as famílias faziam tendas,
para adentrar a essas tendas, essas pequenas cabanas, saíam das suas estruturas de casas e adentravam a pequenas cabanas para lembrar que Deus os havia sacado do Egito e os havia adentrado aquilo que ele havia prometido. E o texto ele diz aqui mais ou menos assim: Deus havia instituído em Israel a festa dos tabernáculos. Nesta data, as famílias deveriam passar a viver fora das estruturas de suas casas para viver dentro de um tabernáculo. É basicamente aquilo que eu expliquei. Essa festa é figura da comprovação em nossas vidas do que acontece em Cristo, ao ser tiradas as estruturas de ignorância e serem colocadas debaixo das árvores, que são figuras de conhecimento e sabedoria multiforme. Eles estavam profetizando que seriam revestidos de Cristo, a sabedoria de Deus e liberados das estruturas humanas. Em outras palavras, foi um tipo de sombra e figura daquilo que aconteceria conosco, sendo sacado das estruturas humanas e sendo adentrados ao conhecimento e à sabedoria do Filho de Deus. Esse foi o estudo do nosso capítulo 8. Espero poder ter edificado a sua vida. Está sendo ótimo ter a sua companhia, ter a sua dedicação e espero te rever no estudo do capítulo 9.